graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os despenseiros e os colaboradores. O que é chamado para o trabalho do Senhor e como tendo alguém com uma responsabilidade terá direito sim ao que vai resultar daquele trabalho e terá direito ao sustento através deste trabalho. E falaremos da pessoa que decide desde seu interior, das suas entranhas, do seu coração ardendo por colaborar com esta obra e com este chamado e responsabilidade que Deus nos entrega de anunciar o seu evangelho. Faz isto de uma forma gratuita. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1 ao 27, nos diz assim: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito a nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo e alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei,
embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Um texto basicamente conhecido de todos no mundo cristão. Aqui Paulo coloca o ardente desejo do seu coração em servir a Deus e cumprir com este chamado de anunciar o seu evangelho, por desejar ser um colaborador. O colaborador que gratuitamente entregaria o seu trabalho e se esforçaria, como ele explica, ainda os que estão aí treinando para participar de uma competição, se esforçam, são disciplinados, renunciam a muitas coisas para poder ter a capacidade física de lograr o objetivo que eles querem naquela competição. E ele aqui explica que ele se empenharia e se empenha e faz isto com gozo. Ele usa o nome aqui orgulho. Lhe dava orgulho ter que passar necessidades, estar em dificuldades, ter problemas, inclusive porque muitos estavam contrários a ele, a coisa que ele antes era o que acusava, agora ele estava defendendo. E Paulo, vivendo esta situação, ele expressa desde o fundo do seu coração o desejo ardente de ser um servo que possa colaborar. E aí ele diz no final, versículo 27, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, ele sabia que existia algo que ele deveria cuidar na sua vida. E hoje eu gostaria que nós fizéssemos esta análise. Não estamos aqui dizendo que um ministro do Evangelho, uma pessoa que dedicou a sua vida para cumprir este chamado ministerial de anunciar o Evangelho de Cristo, não é digno ou não deveria viver totalmente através do que vem do altar. Ele diz muito claro aí no texto que sim, são dignos, é direito daquele que está trabalhando no Evangelho, viver do Evangelho. É direito deles poderem ser assistidos nas suas necessidades para comer, para beber, para viajar, para estar com sua esposa, com seus filhos, para ter a condição de sustento e de mantimento, de manter sua casa e tudo, a casa, o carro que necessitem. Existe talvez até polêmica sobre isso. E eu creio que aqui Paulo deixa uma situação muito clara. Existem chamados distintos para pessoas distintas. Se você é uma pessoa que foi abençoado por Deus tremendamente, tem a sua casa no condomínio que você desejou, o carro do ano que você sonhou, que você
anelou, se Deus permitiu seus filhos estudarem em bons colégios, poderem viajar em família, em férias e terem o seu tempo com qualidade, com condições para poder desfrutar daquelas delícias que desejam, isto não é pecado. Inclusive, se nós vamos realmente aprofundar nesses estudos, entenderemos que a promessa de Deus para aquele que cumpre este chamado de forma integral, eles seriam os que comeriam o melhor desta terra. Ele ordena que as pessoas levem as primícias, os primeiros frutos. Os sacerdotes deveriam ser os que primeiro provassem as colheitas, as primeiras colheitas de tudo. Eles seriam privilegiados em serem presenteados pelo melhor fruto da terra. Então, estamos totalmente de acordo e muito agradecidos com Deus por vermos como Deus tem restaurado esta visão ministerial e feito entender que o fato de que eu passe necessidade física ou não consiga pagar minhas contas como deveria, ou tenha uma família inclusive pagando este preço comigo para poder este evangelho ser anunciado e sendo privados de situações que outros, ou talvez se eu estivesse com uma profissão neste mundo, tivesse uma renda que pudesse suprir todas estas necessidades e sonhos e anelos, não significa que ao viver estas dificuldades e ter esse tipo de necessidade e dificuldade, eu seja mais espiritual ou esteja mais próximo de Deus ou esteja cumprindo o ministério de forma mais efetiva. Não, aqui não está dizendo isto, Paulo. Paulo não está dizendo que o fato de que ele não cobrasse o seu direito, porque era direito dele, ele tem direito, ele e Barnabé teriam direito de poderem levar esposas, de terem estes gastos pagos, de ser remunerados, de ter todas as necessidades deles supridas, e que sim, como podem dizer que de alguma forma estariam fazendo errado se eles entregavam a eles esta orientação e este ensino espiritual, com muito direito eles teriam direito de receber o material deles. Então Paulo em nenhum momento está dizendo que para que eu seja mais espiritual ou para que eu seja mais uma pessoa com mais intimidade ou mais próximo de Deus, eu deva ser alguém que viva necessidades. Mas ele também coloca que sim, existe pessoas que atenderão ao chamado de que ainda passando por necessidades, terá alegria, terá prazer, orgulho em sofrer isto, para entregar o evangelho àquele que necessita. Ele diz que ele se fazia de alguém que era cumpridor totalmente da lei para que um ortodoxo judeu pudesse abrir o seu coração e entender que existia agora a opção da graça de Deus para ele. Ele disse que ele se fez uma pessoa que sim, era um cristão já judeu e que sim, conhecia a lei, mas que agora já desfrutava disso e que ele podia acercar-se ou aproximar-se a estas pessoas sem ser religioso. Também existiam os que nunca haviam conhecido uma Torá na sua vida e que eram pessoas totalmente sem a lei. Aqui a lei de Moisés ele refere. Mas igual ele chegava com estas pessoas e ele não estava exigindo que eles, para poder aceitar a graça de Deus e o evangelho que é Cristo na cruz, a salvação para as nossas almas e a provisão para todas as nossas necessidades, eles teriam agora que se circuncidar, que não comer alguma carne, a carne de porco, ou isto, aquilo, na questão alimentar, e que deveriam guardar o sábado, circuncidar seus filhos. Não. Ele não exigia. Então, ele se acercava, ele se aproximava a estas pessoas e se fazia como alguém que nunca também tinha conhecido a lei nem viveu isto. Porque ele fazia de tudo para que ele pudesse alcançar o maior número possível de pessoas
que chegassem a entender o poder desta graça e deste evangelho à disposição deles agora, a partir do sacrifício de Jesus. E isso ele fazia sem cobrar, ele fazia trabalhando, ele fazia tendas, era um engenheiro civil. Paulo, engenheiro civil, e falo porque eu sou formado em engenharia civil, então meu companheiro. Mas ele decidiu que ele trabalharia para poder tirar daí o seu sustento, porque nesse então eles não construíam edifícios, construíam as tendas, faziam as casas assim, e ele aí estava. E ele buscava a forma, eu me imagino, algum dia ele acordava de manhã e tinha dívidas para pagar, para comprar os materiais que ele precisava, mas você não encontra um Paulo falando sobre a dificuldade financeira que ele está vivendo, que a falta de pessoas buscando ele para que possa construir essas tendas. Ele estava dependendo totalmente da provisão de Deus, ainda que trabalhando, como dizemos hoje, secularmente, e a par disto, paralelamente, fazendo o trabalho do Evangelho, sendo açoitado. E aqui vamos ver em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10. Olha o que diz que ele chegou a passar e suportar por entregar gratuitamente esta mensagem. Aí diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Creio que Paulo conseguiu fazer o resumo da ópera. Ele conseguiu mostrar o que talvez não vivamos todos estes pontos, mas em algum momento alguém viu você como um fracassado, porque você tendo uma profissão, talvez, ou tendo a possibilidade de entrar em grandes negócios, tomou a decisão de trabalhar no reino de Deus, a um que sem receber salário, para entregar esta mensagem ao necessitado. Talvez você tenha visto alguém que está triste porque ao cumprir um chamado de Deus para aquele tempo na sua vida, sim, você foi entristecido pelas declarações, pelas palavras, pelo que disseram para você. Mas você se alegra no Senhor. A palavra diz que o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso gozo. E isto, às vezes, não conseguimos nem expressar na nossa fisionomia, pero nosso coração está alegre, ainda que entristecidos por vermos tantas coisas que não agradam a Deus se desenvolvendo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos bairros, nos lugares aonde convivimos. E isto nos entristece, nos põe coloca em nosso coração uma carga de oração, pedindo que Deus livre estas pessoas deste mal. Eu não posso alimentar na minha alma raiva, querer vingar-me. Não, por mais que eu fui injustiçada, por mais que passei, como eles aqui, até por açoites, tribulações, prisões, angústias, por estar oprimido, por estar aqui, ele diz, tido como um enganador,
sendo que ele levava a verdade de Cristo. E muitas vezes viveremos situações que importa que nós estejamos tão preparados, tão disciplinados, tão treinados como aqueles que estão correndo aquela carreira, como ele disse, que buscam este prêmio em um estádio, com disciplina, sabendo que eles necessitam chegar ao primeiro lugar para estar no pódio. Esta é a postura que Deus espera de nós quando estejamos vivendo este momento de tristeza, de calúnia, de sermos desprezados, de nos dizerem pessoas que estamos enganando, que estamos fracassados, que não temos êxito. Esta é a hora que você precisa manter a sua visão colocada, como ele diz aí, no alvo. Nós temos que ter uma meta, e a meta é que Cristo seja formado na vida destas pessoas. Ainda que nem tenhamos o recurso financeiro que necessitamos para todas as necessidades, até às vezes a necessidade básica, porque se você vê, ele fala de necessidades básicas, comer, beber, se locomover, e sabemos que existem muitas outras. Mas ele diz, ainda que ele não cobrasse um direito que é dele, ele o fazia com este propósito, de que Cristo fosse anunciado e que a boa nova do Senhor chegasse a estas pessoas que falavam isto dele e que faziam todo este mal. Ele estava preso e escrevendo cartas e recebendo líderes das igrejas para explicar o que eles deveriam fazer lá nas suas igrejas. E as pessoas que os tinham preso permitiam que outras pessoas o visitassem para serem orientados de como serem livres. Então, e diz que ele tinha esta certeza de que ele estava ali e sabia o propósito pelo qual Deus havia levado ele a estar preso numa prisão. Você sabe o propósito de Deus em deixar você sofrendo o que você está sofrendo? Ou você se deixou atrapar pela mentira do diabo e se sentiu descuidado de Deus, como se Deus não estivesse cuidando de você? Ontem, este já é o segundo vídeo que eu estou gravando com este tema, porque ontem eu fiz a gravação deste vídeo. E é aqui num parque próximo da casa aonde eu caminho. E eu terminei a gravação e estava conversando com uma irmã da Bolívia. E no momento que eu estava conversando, uma pessoa, um rapaz, se aproximou com um revólver e colocou assim na minha cara. E me pediu que desligasse o telefone e entregasse a ele o telefone, e ainda me pediu que eu mostrasse como desbloquear o telefone. E eu olhei bem no olho dele. E, da verdade, se você me pergunta, nem no momento eu tive raiva dele. A raiva que eu tenho é do inimigo, de usar pessoas que deveriam estar trabalhando, fazendo coisas que edifiquem a sua vida e a vida dos seus familiares, porque essa pessoa tem familiares, e que estão se drogando em um parque onde deveríamos estar tendo a liberdade de caminhar para respirar ar puro e fazer o exercício que necessitamos. Não existe uma polícia, eu fui ver, não existe uma segurança, um policial que você possa recorrer naquele momento. Ele estava por aí caminhando como se fosse uma qualquer pessoa passeando, assaltando com uma arma para levar um celular que seguramente vai vender a poucos reais para comprar talvez droga ou bebida, cigarro, alguma coisa. E você me perguntaria, mas e você? Não posso dizer que eu fiquei com medo e com desespero, porque é isto. E me lembrava depois de que justamente no vídeo anterior que eu também gravei aí, eu dizia, aqui eu estou num parque, estão as pessoas aí próximas que ainda estão bebendo desde a noite passada, que estão se drogando.
E nós somos os que conhecemos o Evangelho e vamos levar a eles esta verdade. A minha oração hoje, na manhãzinha de madrugada, foi pedir a Deus que me dê a oportunidade de me encontrar novamente com este rapaz. Quero levar o carregador do celular e a caixinha do celular para entregar-lhe e dizer: aqui está o restante para que você possa vender com melhor preço. Mas eu quero perguntar a você, o que faz você se manter nesta vida? Isto eu quero ajudar você a poder sair. E eu, de verdade, oro a Deus para poder encontrar novamente este homem. Ele necessita deste Evangelho. Nós necessitamos orar a Deus. E eu orei por ele, para que Deus alcance o coração deste jovem. Eu tenho certeza que a família deste jovem ora por ele, porque quando eu olhei no olho dele, ele não tinha raiva nos olhos dele. Você sabe quando a pessoa está, disposto até a destruir você. E passou algo tão interessante. Ele pegou o celular e foi caminhando, eu fiquei parado olhando, e ele, mais assim distante, como uns 3 metros de distância, ele pegou o revólver, virou ele, abriu a coroa do revólver e disse: estava sem bala. A sensação que eu tive é como se ele dissesse: não tenha medo, não fique assustada com isso, é que eu nem ia poder fazer realmente. Algo que você sabe que se dá uma coronhada, não daquele revólver na sua cabeça, é suficiente para que você até possa morrer. Mas é como se ele tivesse notado algo. E minha oração é que ele abra assim o celular e que ouça os vídeos que estão gravados aí e que Deus toque o coração dele. Por isso é a pergunta: como você se sente com o seu familiar que despreza você porque é cristão? Como você se sente com este esposo que ainda não conheceu ao Senhor e que fala coisas que não são agradáveis? Ou com a sua mãe, ou com seus irmãos, ou com seus netos, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus tios, com seus primos, com seus companheiros de trabalho, com seu chefe. Como você se sente com seu chefe que manda você de forma arrogante, atrevida, desrespeitosa? Como você se comporta? Que atitude você tem? O dia de ontem para mim foi um dia muito importante para a minha vida. Muitos dirão: eu não vou conseguir dormir muito bem, porque agradeci a Deus. Ainda que ele talvez tivesse na mente dele poder até fazer uma violência física para ter, eu não pus resistência nenhuma, claro, para entregar o celular. Eu estava em uma chamada, ele mandou que eu desligasse o celular. E eu desliguei, entreguei e ainda pediu que eu mostrasse como desbloquear. E eu não senti raiva, eu não senti desejo que não mandei uma maldição, não orei por isto. Oro para que ele entenda o mal que está vivendo, o caminho mal que está, e que Deus possa alcançar a alma deste homem para trazê-lo para o reino. O dia que ele se converter, ele vai ser um homem fiel, o homem mais honesto desta terra. Assim Jesus diz que ladrões, prostitutas estariam entrando no reino até antes destes que se veem muito bons e nem necessitam de Deus. Então esta é a pergunta do dia de hoje. Esta é a análise do dia de hoje que temos que fazer. Qual é a minha atitude em relação ao que Deus me entregou? De despenseiro, de esperar pelo salário, de fazer a obra que Deus me manda porque eu vou receber algo? Ou por contribuir de forma gratuita, ainda que eu não receba, mas para ver o Evangelho de Deus sendo alcançado ou sendo levado ao necessitado? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.